Boa noite a todos na paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar aqui uma palavra, de Deus aqui para todos, para mim, para vocês, que se encontra em Jeremias capítulo 9. E eu vou começar do versículo 3, que eu marquei aqui alguns versículos que eu achei mais que destacou mais nessa palavra. E é o que a gente vê muito nos dias de hoje, é algo muito forte que devemos, se a gente bem pensar, nos chama muita atenção essa palavra que é prática, que essa palavra fala as atitudes, na nossa vida, diante de Deus, diante dos homens, Então fala muito sobre falsidade, Fala muito sobre desonestidade, mentiras, é uma palavra forte. E que a gente estamos vivendo num mundo tão difícil de viver, um mundo que parece que as pessoas acham melhor ser desonesto, falsos, Usar de mentiras para, sei lá, para crescer. E eu vou começar do versículo 3, que fala assim: Estão sempre prontos para contar mentiras. O que manda na terra é a desonestidade e não a verdade. O Senhor Deus diz a Jeremias: O meu povo faz maldade em cima de maldade e não quer saber de mim, E o versículo 4: Guardai-vos cada um do seu amigo, e ninguém pode confiar no próprio irmão, porque todo irmão é tão falso como Jacó. Todos andam caluniando seus amigos. Olha mesmo. E no versículo 5: Todos eles enganam os seus conhecidos, e ninguém fala a verdade. Eles ensinam a sua língua a mentir. Pecam e não abandonam a sua vida de pecado. Versículo, Então, nessa palavra, Jeremias, quando Deus disse a Jeremias: Jeremias, vai lá, diz ao meu povo, eu não estou me agradando. E Jeremias estava numa grande tristeza, ao profeta Jeremias, porque ele disse, ele falando em oração a Deus, que onde ele andava, ele via essas coisas, até com ele mesmo. As pessoas eram falsas, as pessoas eram enganadoras, gostavam de mentir, era um caluniando o outro, era um mentindo, eram as pessoas na desonestidade, passando a perna nos outros, como diz aqui, E todos, aqui no versículo 5, e todos eles enganam os seus conhecidos, e ninguém fala a verdade, eles ensinam a sua língua a mentir, tá vendo? A mentira, E o versículo 3, que eles estão prontos para contar mentiras, o que manda na terra é a desonestidade. Então, existia muito essas práticas, então Deus se levantou numa ira muito grande contra o povo. E ele simplesmente, ele olhou e viu que aquilo ali não tinha mais pessoa que ninguém pudesse mais confiar, mas uma pessoa tipo, a pessoa nem bem dava as costas, o outro já estava maldando, o outro já estava caluniando, o outro já estava levantando falsa testemunha, a língua dele só era para mentir, para praticar desonestidade, era um derrubando o outro. E quando eu falo essa palavra aqui, que Deus me deu, é uma palavra muito forte. E se a gente bem pensar direitinho, nós, cristãos, e os que estão no mundo aí afora, é o que mais fazem hoje em dia, é o que a gente mais vê. Porque onde você anda, você vê alguém falando do outro, falando mal do outro. A gente vê tantas pessoas aí sendo acusadas de coisas que não fizeram, como diz aqui, As pessoas andam levantando calúnias,
Porque, ó, irmão, porque todo irmão é tão falso como Jacó, né? E todos os amigos andam caluniando, né? Andam se caluniando, olha mesmo. Então é um caluniando o outro. E é muito triste. Hoje é uma coisa muito triste você levantar um falso testemunho a uma pessoa, né? E seu testemunho pode prejudicar essa pessoa, uma calúnia. A pessoa pode ficar prejudicada por muitos anos, com a imagem totalmente destruída, né? Ela pode ficar uma pessoa que ninguém mais confia, né? Pode levar essa pessoa a depressão, ansiedade, síndrome de pânico, né? Uma calúnia, ela destrói a vida de uma pessoa. Uma mentira, ela destrói, né? E o versículo 8 fala que uma flecha mortífera é a língua deles, fala engano com a sua boca, né? Fala de paz com seu companheiro, mas no seu coração eles ficam armando ciladas, né? Aí Deus diz no versículo 9, porventura essas coisas eu não os visitaria, diz o Senhor, ou não me vingaria dessa tal gente, tá vendo? Deus abomina essas coisas. E aqui em Jeremias, o Senhor, Deus, mostra como Jerusalém está dominada pela mentira, né? Hoje em dia é a mesma coisa, né? E a falsidade, né? Nesse capítulo, Deus mostra claramente, né? Como o povo está dominado pela mentira e a falsidade. Então, não se confiavam uns nos outros, todo mundo estava com mentira. E aqui fala, o Senhor enfatiza o quanto isso o irrita e que não pode ficar sem julgamento. Outro destaque aqui nesse capítulo é que o Senhor fala que o povo esqueceu a lei. Quer dizer, a gente vivemos na era da graça, mas a graça não anulou a lei. Os mandamentos continuam, os mandamentos de Deus. Não mentir, não roubar. O povo pensa que pecado é só quem bebe, é só quem se droga. Não é, gente. Falsidade é um pecado tremendo. Para não ficar só aqui, ó, em Provérbios 6, do 16 ao 19, né? Provérbios capítulo 6, do versículo 16 ao 19, fala que Deus mostra 6 coisas que ele odeia e a sétima ele abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos. O que é isso? É pessoas que ficam pensando mal de alguém e colocam em prática a sua maldade em ação. É tipo, se eu querer prejudicar o meu próximo, eu vou armar uma cilada para essa pessoa, ela cair. Eu vou trair a amizade dessa pessoa. Eu vou fazer algo para prejudicar, né? Então, você não só pensa, como você bota em prática a sua maldade. Então, isso abomina a Deus, né? E aqui, ó, pensamentos perversos, né? Pés que se apressam a correr para o mal. A testemunha falsa que profere mentiras. E o que semeia contém entre os irmãos. Né? Então, lá também no capítulo de Tiago, se vocês forem lá, Tiago capítulo 3, o 6 e o 7 e o 8, os versículos, né? 6, 7 e 8, fala da língua, né? Da nossa língua tem um peso muito grande, ela é um inferno, né? Ela se torna um inferno quando ela é usada para o mal. Então, temos que ter cuidado, né? Cuidado com traição, você trair uma amizade, você trair uma pessoa que você gosta, né? O vizinho querendo passar a perna no outro, a desonestidade, né? Todas essas coisas, isso aí, gente, você pode ir para a igreja todos os dias, orar, jejuar, mas se a gente praticar essas coisas,
pode ter certeza que Deus pede conta a nós, a nossa vida, né? Tudo que fazemos nessa vida está diante de Deus. Ninguém vai ficar impune ao julgamento de Deus, não. Pode ter certeza disso. Ninguém vai ficar impune, nada fica impune aos olhos do Senhor, porque Ele vê todas as coisas. Então, se Deus fala para a gente não ser falso, se Deus fala para a gente não ser traidores, se Deus fala para a gente não ser desonesto, mentirosos, prejudicar as pessoas por falsidade, né? Então é assim, eu não posso ser falso com alguém e a outra pessoa não pode ser falso comigo. Eu não posso ser desonesto com alguém e a pessoa não é desonesta comigo e vice-versa, entendeu? Então, tudo, se eu estou na frente de uma pessoa, eu tenho que ser aquilo para ela quando ela dá as costas para mim. Então, Deus estava com a ira muito grande. E então ele enviou o profeta Jeremias para alertar o povo que eles precisavam se arrepender daquelas práticas, né? É nos dias de hoje, onde você vai, alguém falando mal do outro. É no trabalho, é mentira, é falsidade. É na família, é mentira, é falsidade. É aí fora, é mentira, é vizinho, é tudo. Onde você vai, as pessoas parece que elas, sei lá, perdemos o temor de Deus, né? Como diz. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu falo por mim também, né? Que eu entro no meio também, que eu não sou perfeita. Mas uma coisa é certa, hoje em dia, quando você não quer se juntar a outras pessoas para fazer o mal, você é ruim. Quando você não quer fazer parte da panelinha, porque assim, a panelinha hoje fala de alguém. Amanhã, a mesma panelinha em que você está no meio vai falar mal de você. Aqueles que te aplaudem hoje, amanhã vão te xingar, vão te caluniar, vão te difamar, vão mentir para você, né? Então temos que ter cuidado em tudo que a gente faz, porque não é só droga que é pecado não, roubar que é pecado não. Mentira, falsidade, falsa testemunha, calúnia, né? Tudo é pecado. Então, vamos fazer uma reflexão sobre isso. Isso é algo muito importante. As pessoas pensam que ir para a igreja é só dizer, você vai ganhar uma casa, um carro, vai ganhar um emprego. Gente, a gente está nesse mundo só de passagem. O nosso dia está marcado por Deus. Porque todo aquele que se morrer, né, em pecado, já sabe as consequências. A mentira destrói uma vida. A falsidade, a falsa testemunha destrói uma vida. Destrói de verdade. E Deus pede conta. Porque de Deus ninguém engana não. Ninguém escapa da mão dele não. Eu posso ser falsa testemunha contra um meu próximo. Mas amanhã Deus vai pedir contas a mim daquilo que eu fiz com aquela pessoa, né? Eu posso ser desonesta né? Amanhã Deus vai pedir conta. Eu posso enganar alguém, mas amanhã Deus vai pedir conta a mim do que eu fiz. Todos nós vamos passar pelo julgamento de Deus, pode ter certeza. Aí começa aqui, ó, na terra, e depois quando se vai. Pensem nisso. Isso aqui eu deixo para a meditação, porque eu digo uma coisa, a gente só aprende a viver nesse mundo pela misericórdia de Deus, pedindo força a Deus, pedindo a Ele perdão todos os dias e meditar na palavra dele. Ó, e meditem na palavra de dia e de noite, como diz lá no Salmo 1. Meditar na palavra de dia e de noite. Por quê? Porque a palavra nos ensina como é que a gente vai poder viver nesse mundo se a gente não meditar na palavra de Deus e não orar a Ele. Como a gente vai ter força para caminhar, como a gente vai melhorar. Porque a gente é um vaso, mas a gente, para ser um vaso do jeito que Deus quer, a gente precisa pedir perdão a Ele todos os dias. Chegar-se a Ele, né? Dizer a Ele que Ele nos ajude, nos dê força, porque a gente melhorar é um processo.
A transformação não é do dia para a noite, é um processo, aos pouquinhos, Deus vai moldando a gente. A gente cai, levanta, Deus vai moldando, entendeu? E a gente pode cair, infelizmente. Sem Deus a gente não suporta esse mundo. Então eu deixo essa palavra como meditação para vocês. Que Deus abençoe cada um. Que Deus esteja à frente, né, daqueles que estão enfermos nos hospitais, né? Que Jesus possa colocar a mão dele lá e nas suas casas também, nos protegendo, nos guardando, nos abençoando, né? Nos dando o nosso pão de cada dia. Eu só tenho a agradecer a Deus pela minha vida, por eu estar de pé e a cada um de vocês. Que Deus continue abençoando a cada um, na paz do Senhor Jesus. Amém?